Na luta contra várias doenças que devastaram a humanidade, a varíola se destaca acima das demais. A doença foi capaz de matar grandes parcelas da população em todo o mundo antes de ser derrotada por um tratamento revolucionário. Por meio de um esforço conjunto, a raça humana conseguiu eliminar a doença, embora milhões tenham perecido em absoluta agonia antes disso. No vídeo de hoje, vamos abordar os sintomas da varíola, como ela conseguiu se espalhar e como foi finalmente erradicada da face da Terra. A varíola é uma doença viral, geralmente transmitida pelo ar e pelo contato próximo entre duas ou mais pessoas. Os infectados só transmitem a doença quando surgem as primeiras feridas na boca e garganta. Depois disso, o vírus se espalha por tosses e espirros. Uma vez que o vírus é inalado, o paciente passará por um período de incubação de 12 dias. Durante esse período, eles não são contagiosos, mas o vírus leva seu tempo para percorrer o corpo da pessoa. No 13º dia, o paciente sentirá sintomas gripais, como dor de cabeça, febre e, frequentemente, vômito. Por volta do 14º dia, a pessoa começará a notar as feridas e erupções cutâneas tão frequentemente associadas à varíola. Essas feridas geralmente aparecem primeiro na boca, mas, assim que começam a se romper, erupções começam a surgir por toda a pele da pessoa. Ela começa no rosto da pessoa antes de se espalhar para as extremidades. Em um dia, a erupção cobrirá todo o corpo. Durante esse período, a pessoa estará no auge da sua contagiosidade. Essas feridas logo acumularão pus, formando pústulas duras que criam crostas após 1 ou 2 semanas. Essas crostas logo caem, deixando a pessoa com cicatrizes e marcas na pele. Quando todas as crostas caem, a pessoa deixa de ser contagiosa. Em relação às chances de sobrevivência à varíola, isso dependeria primeiro de qual cepa a pessoa contraiu. A taxa de mortalidade da varíola menor é de aproximadamente 1%, enquanto a taxa de mortalidade da varíola maior é de aproximadamente 30%. Muito frequentemente, com a varíola, surgem complicações no sistema respiratório, com condições como bronquite ou pneumonia. Erupções e feridas podem facilitar infecções bacterianas. É comum que os pacientes fiquem com marcas de varíola, muitas vezes no rosto, e com danos nos olhos, resultando em cegueira. E, em alguns casos, a pessoa pode ficar com encefalite, que é o inchaço no cérebro. A varíola provavelmente surgiu da exposição ao gado. O que não pode ser negado é que, onde quer que a varíola chegasse, ela rapidamente dominava as populações. Diversos surtos, ao longo da história, foram atribuídos à varíola, incluindo a peste de Atenas, a peste antonina e o cerco de Siracusa. A varíola conseguiu se espalhar pelas diversas rotas comerciais e foi disseminada pelos exércitos que lutaram durante as cruzadas, além de se espalhar pelos assentamentos coloniais. A varíola mostrou-se particularmente devastadora para as populações indígenas das Américas. Em 1520, com a conquista do Império Azteca por Hernán Cortés, a varíola chegou a populações que nunca haviam experimentado uma doença como essa. Como resultado, até 75 a 90% das populações astecas pereceram, tornando muito mais fácil para eles serem conquistados e destruídos. Na América do Norte, nativos americanos sucumbiram à varíola com mortalidade de até 90%. Talvez você já tenha ouvido sobre colonizadores europeus que distribuíram cobertores contaminados com varíola. Só houve um caso desse tipo durante o cerco ao Fort Pitt em 1763. Cobertores e lenços do Hospital do Forte foram distribuídos às forças indígenas com o objetivo de espalhar a varíola. Porém, isso provavelmente não era necessário, pois a varíola já existia nas populações indígenas. Apesar do grande prejuízo para muitos, os sobreviventes viam um ponto positivo. Os sobreviventes, imunes à varíola, eram frequentemente buscados para diferentes profissões. Esses sobreviventes trabalhavam com pacientes de varíola ou eram procurados para atuar com crianças visando reduzir o risco de propagação da doença.
Diversas tentativas foram feitas para combater a varíola pela inoculação dos não infectados, prática conhecida como variolação. Isso envolvia a introdução de crostas secas de varíola no nariz de uma pessoa não infectada ou pus de uma lesão de varíola. O material seria inserido no paciente por uma incisão. Eles então acabariam contraindo um caso leve de varíola. Após se recuperar da doença, o paciente ficava imune à doença. Porém, o procedimento tinha certo risco. Aproximadamente 1% das pessoas inoculadas dessa forma morriam e permaneciam contagiosas. Além disso, a variolação exigia que a varíola existisse, então nunca seria uma forma de erradicar completamente a doença do mundo. Só no século XVIII é que um método mais seguro e eficaz foi desenvolvido para conter a propagação. Durante o século XVIII no Reino Unido, assim como em muitas partes do mundo, a varíola havia se tornado uma parte aceita da vida. Mesmo que a população tivesse se tornado um pouco resistente à doença, ela ainda tirava a vida de cerca de 100 pessoas por dia, o que, se considerarmos o crescimento populacional, equivaleria a cerca de 600 por dia com a população atual. Em Gloucester, onde havia muitas fazendas de laticínios, havia trabalhadores rurais e leiteiras que permaneciam imunes à varíola. Isso foi descoberto e aprofundado por um médico chamado Eduardo Jenner. Ele teria dificuldade em vacinar quem já foi exposto à varíola bovina, geralmente adquirida ao ordenhar vacas infectadas. Jenner passou a identificar qual cepa da varíola bovina dava imunidade contra a humana. Ele coletou pus de uma leiteira infectada com varíola bovina e começou a inocular o filho de seu jardineiro, uma criança de 8 anos chamada James Phipps. Isso foi feito cortando o braço da criança e esfregando o pus, resultando em James contraindo um caso leve de varíola bovina. Isso confirmou que a varíola bovina podia ser transmitida entre humanos, não só de vaca para humano. Assim que James se recuperou, Jenna expôs a criança à varíola, e como esperado, James estava imune. Jenner nomeou seu método de vacinação em latim referência à vaca, em homenagem à varíola bovina. O processo de vacinação de Jenna foi rapidamente rejeitado por muitos médicos e praticantes da variolação na época. Muitos achavam repugnante que uma doença originária de vacas pudesse ser usada para proteger seres humanos. Alguns opositores disseram que o processo de Jenna levava as crianças a fazer sons de animais. Isso, claro, provavelmente indica juventude deles, não hibridização entre humanos e vacas. Outros, porém, perceberam o benefício. Elizabeth Fry, Napoleão Bonaparte e Thomas Jefferson reconheceram o valor do trabalho de Jenna. Jenner acreditava que seu método acabaria com o vírus da varíola, afirmando isso em artigos de 1798 CAI. Mas em menos de 200 anos, a previsão de Jenna seria comprovada. A vacinação contra a varíola logo começou ao redor do mundo, iniciando pela Europa, mas rapidamente se espalhando para as Américas, Canadá e Índia no início dos anos 1800. Na década de 1850, grande parte do mundo industrializado tornou obrigatório por lei o tratamento de Jenna, com prisão para quem recusasse. No início do século XX, por meio de uma combinação de quarentena e vacinações, a varíola foi praticamente eliminada dos países de primeiro mundo. Em 1967, a Organização Mundial da Saúde definiu como meta erradicar a varíola mundialmente. Acreditava-se que havia cerca de 15 milhões de casos de varíola por ano, principalmente na África, Índia e América do Sul. Isso seria alcançado vacinando todos os homens, mulheres e crianças nas áreas onde a varíola ainda era prevalente. Equipes de médicos e enfermeiros foram enviadas para todo o mundo, não importando o quão perigosas fossem as regiões. Embora surtos isolados ainda ocorressem, eles eram em grande parte bem controlados e o vírus não conseguia se espalhar mais. Janet Parker foi a última pessoa a morrer de varíola, após exposição a uma amostra em um laboratório em Birmingham, Inglaterra.
Janet faleceu em 11 de setembro de 1978 devido a complicações de pneumonia. O pesquisador responsável pelo laboratório, professor Henry Bedson, tirou a própria vida, embora até hoje não esteja totalmente claro como Janet foi infectada. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que a varíola havia sido erradicada. Uma das doenças mais mortais que afligia a humanidade foi derrotada, confirmando a crença de Jenna na possibilidade disso. Tudo o que resta do vírus da varíola são apenas 2 amostras em 2 laboratórios, um na Sibéria e outro em Atlanta, Geórgia. Com muita frequência, focamos em histórias envolvendo indivíduos responsáveis por inúmeras mortes neste canal. Mas, para uma mudança muito bem-vinda, podemos afirmar que Eduardo Jenner é o indivíduo provavelmente responsável pelo maior número de vidas salvas. A varíola devastou inúmeras vidas, tirando a vida de algo entre 300 e 500 milhões de pessoas só no século XX. E sem o trabalho incansável de tantas pessoas, ela ainda seria uma ameaça constante à vida humana. É realmente um testemunho do que a raça humana é capaz de alcançar. Será que devemos perceber o quadro maior e focar no bem coletivo?